Só por Jesus eu sou filho de Deus. Só através de Jesus e por causa de Jesus tudo se faz novo na minha vida. E as coisas se passam, né, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. E aí a gente é nascido de novo e por isso nós temos esse privilégio, a oportunidade de sermos chamados para reinar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o que é reinar? Reinar é governar, é tomar espaço de alguma coisa, é tomar território, é ser cabeça e não cauda, é entender que nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que você e eu precisamos compreender é que não há como eu reinar se eu não estiver bem convicta da minha identidade em Cristo. E quando você acorda, então você precisa começar a trabalhar algo em você. Não acordou Atrícia, mas acordou, abriu os olhos, espreguiçou, levantou, dobrou os joelhos, a filha do Deus vivo. Eu tenho uma identidade, vocês têm uma identidade. Aonde quer que você vá, aonde quer que você entre, qualquer território, você entra como aquele que tem uma identidade. Assim como Deus selou a identidade de Jesus, o Filho dele na terra, quando ele disse: esse é meu Filho amado em quem tanto tenho prazer, em quem tanto me comprazo. Eu quero te dizer nessa noite que você é chamado para reinar, porque você é escolhido por Deus. Em Gênesis 1:26, a Bíblia diz que a Trindade se reúne e diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então eu e você temos uma imagem e temos uma semelhança. Agora vamos lá. É muito além nós compreendermos o que é sermos imagem e semelhança de Deus. Porque para mim reinar, eu preciso saber quem eu sou e de onde eu vim e para onde eu vou. Então eu vim porque Deus me criou. Eu existo porque Deus me criou. E aí eu preciso entender todos os dias quem eu sou. Eu te pergunto nessa noite, quem você é? E se você tiver Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai poder dizer: eu sou a filha, ou eu sou o filho do Deus vivo. Se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem a oportunidade nessa noite e o grande privilégio de fazer uma oração, crendo no seu coração, confessando nos seus lábios e ser removido do império das trevas e transportado no reino do amor de Deus, que é Jesus. Quando nós olhamos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora a gente precisa compreender que essa identidade de sermos filhos de Deus, ela é composta por corpo, alma e espírito. Nós somos compostos, nós somos feitos corpo, alma e espírito. E as nossas ações e os nossos comportamentos diários, eles dizem se nós estamos reinando ou se nós estamos ciscando. E perdoa se isso soa ruim para você, mas quando você vê uma galinha, ela cisca. E ela tem uma visão muito pequena do tipo de ave que ela é. Quando eu fui em Foz do Iguaçu, eu vi uma águia de perto. Foi minha primeira experiência de ver uma águia. E quando eu olhei para aquela bicha, naquele lugar, eu olhei para ela e falei: uau! E ela é tão, assim, a potência dela, imponente, toda poderosa, aquela coisa toda. E eu olhei para aquela ave e falei: Senhor, o Senhor fez essa maravilha de ave, de animal. É uma das, né, ela é chamada preciosa, a ave de rapina. Ela é preciosa, ela é poderosa. Onde ela chega, eu fiquei imaginando ela chegando num galinheiro, que dificilmente ela vai lá, porque a águia não vai no galinheiro, mas eu só estou aqui contando um pouco para você perceber. E eu fico imaginando que tivesse 1000 galinhas e uma águia chegasse lá. Não tinha perna para Kit Kat para essas galinhas, porque só a asa da bicha, quando ela levanta, ela ia rebanhar, ela ia jogar para fora aquele tanto de galinha petitinha. A águia, ela no reino animal, ela reina. Ela é a ave poderosa.
E quando eu olhava para cima, naquele lugar que eu estava, tinha tucano, tinha arara, tinha um tanto de coisa no Parque das Aves, lá em Foz do Iguaçu. E quando eu olhei para aquilo, eu fiquei por minutos, por segundos, minutos e quase 30 minutos olhando para aquilo. E ela, quando ela voava, quando ela saía do ninho dela, um ninho gigantesco. Eu olhei para aquela cena e falei, não é qualquer ave, até eu não me arrisco a entrar aqui dentro. E a gente precisa compreender como é que nós somos vistos na terra. Porque nós precisamos ser vistos na terra como nós somos no céu. E você é filho amado, filha amada. E você nasceu para governar e não para ser governado. E uma das coisas que a gente precisa compreender, eu quero que a gente abra em Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 21. E quando a gente começa a perceber que é difícil quando você fala, você nasceu para reinar, e dentro de você está se vendo como galinha. Nada contra as galinhas, ela tem a sua importância, ela tem a sua função, mas ela vai ciscar e botar ovo e morrer para a gente comer, entendeu? E aí eu quero que você entenda o que você nasceu para ser e para reinar. E aí é difícil quando a gente fala, vamos lá, Vitinho, é difícil quando a gente fala assim, você nasceu para reinar, e dentro de você não está vendo como Deus te vê. A Bíblia diz assim, eu todavia os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel desonrou, dentre as nações para onde foi deportada. Por isso diz a casa de Israel, assim declara Yahvé, o soberano Senhor, ó nação de Israel, não é por tua causa que faço isso, mas por causa do meu santo nome que tendes profanado entre todas as nações para onde fostes. E eu demonstrarei a santidade do meu potentoso nome, oh aleluia, que foi profanado entre as nações, e o nome que desonrastes no meio desses povos todos. Então as nações saberão que eu sou Yahvé, o eterno e soberano, quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus. Porquanto vos tirarei dentre as nações, e vos reunirei de todas as suas terras, e as conduzirei de volta para a vossa própria terra. Segurei por gentileza. O povo de Israel estava numa situação muito ruim. E eles precisavam passar por uma restauração. E o povo de Israel foi a nação escolhida de Yahvé. A nação escolhida de Deus. E por eles terem perdido a sua própria identidade como nação, como povo de Deus, eles profanaram o nome do Senhor. Eles desonraram o Senhor. E o Senhor diz para eles, não é por causa de vocês, mas por causa do meu santo nome. Por causa que eu sou Yahvé. Por causa que eu sou o Todo-Poderoso. Quero te dizer uma coisa. Ainda que você insista em não reinar, o Senhor insiste diariamente com você, que você se lembre que você é cabeça e não cauda, que você nasceu para reinar e governar e não ser governado, que você nasceu para ter autonomia e não viver uma vida subjugada. Quantos estão me entendendo? Aleluia. E eu quero te dizer que o Senhor levanta um homem chamado Ezequiel. E o Senhor levanta e levantará sempre pessoas que entendem mais rápido e que são mais velozes, porque entendem a sua identidade, o seu chamado para reinar, para que se cumpra o propósito de Deus na terra. E Deus chamou Ezequiel e levou Ezequiel em um ambiente para que Ezequiel compreendesse e tivesse uma visão. E que a partir dessa visão ele entendesse o que era ser chamado para reinar. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. E você precisa acordar sabendo que a Bíblia diz que as mãos poderosas do Senhor está sobre você. Eu quero te contar uma coisa.
para você começar a se identificar com aquilo que é tão dessa terra, para você conseguir chegar no que é alto e no que a gente precisa viver, que vem do alto. Eu sempre achei bonito o Celiton, meu esposo, apóstolo de vocês, abençoar a Laura, colocando a mão na cabeça dela. Por quê? Porque isso é uma parte de quem é pai sacerdote. É abençoar, é colocar as mãos, é derramar o óleo, além de abraçar, de beijar, de brincar, de prover, de cuidar, de proteger, de nortear. Esse é o papel do pai. É levar o filho muito além e ter comprometimento com as coisas da casa de Deus e da palavra, para levar esse filho num lugar muito além e mais alto do que os próprios passos dos pais foram. E eu olhava sempre para aquilo e falava: Deus, que coisa linda. E eu comecei a entrar no meu secreto, como sempre, mas algo começou a mudar a atmosfera do meu secreto, porque eu comecei a dizer para Deus: Deus, eu não vou omitir, esconder os desejos do meu coração para o Senhor, porque o Senhor me conhece, o Senhor esquadrinha meu coração. O Senhor sabe do meu deitar, do meu levantar, das palavras que sairão da minha boca, aquelas que eu ainda nem as pensei. Então o Senhor já sabe que eu tenho vontade, e sempre tive vontade de ter um pai presente. Então tem como que o Senhor agora, que é o meu pai, começar a ter um relacionamento comigo da forma que eu preciso, lá na minha criança, lá na minha adolescência, até eu começar a ter uma maturidade emocional, eu no meu secreto com o Senhor, porque lá eu sou a Trícia dele, e eu todas as vezes dobro os meus joelhos, estendo as minhas mãos e digo: eu sei que o Senhor é meu pai, suas mãos estão estendidas sobre mim, então coloca a mão Senhor, sua mão poderosa sobre a minha cabeça, e desata o que o Senhor tem para mim. Isso mudou muita coisa na minha vida, porque você precisa se ver como filho, e você precisa se ver como filha. E às vezes você que foi chamado para reinar, relaciona com um pai, o Deus, Yahvé, o Senhor, mas ele é Abba, ele é paizinho, porque através de Jesus nós temos o Abba, o paizinho, e muitas vezes você relaciona com ele com falta de entendidade. Ô Pai soberano Senhor, ô Senhor todo-poderoso, ele é, e está tudo bem se você ora assim, mas eu quero te contar que quando você toma a sua identidade, você reina na sua intimidade com Deus. Você foi chamado para reinar, e principalmente não só naquilo que você almeja, naquilo que você quer conquistar, mas principalmente nos desejos mais profundos do seu coração. E tudo isso começou a mudar a minha forma de ver Deus como meu pai. Porque talvez você que está aqui nessa noite tenha um excelente pai, e quero te dizer, agradeça a Deus todos os dias por isso, porque um pai muda a vida, muda a história de um filho. E talvez você vai identificar em algumas coisas comigo que não tive meu pai presente, e vou te contar, não tem até hoje, mas a minha forma de sentir e ver que mudou toda a história de eu conseguir ser a filha amada do meu pai celestial. E quando você começa a entender isso, abre aí comigo, Vitinho, Ezequiel 37, versículo 1. E a Bíblia diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim. Diga comigo: a mão do Senhor está sobre mim. Se você crê nisso, isso é real. E Ezequiel dizendo: e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Pode seguir, Vitinho. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quero ficar aqui. Talvez você não saiba o que aconteceu, e eu quero te instigar nessa noite, em nome de Jesus, a ler Ezequiel 37. Mas talvez você, que como eu, já saiba, e eu quero caminhar na medida de tempo que eu tenho, para que nós entendamos o que é necessário
para nós reinarmos no chamado que Deus tem para nós, chamados para reinar. Primeira identidade, ok. Quando o Deus de Israel, Yahvé, fala com Ezequiel, ele leva ele para ter uma visão. E ele leva ele a ver o que? Ossos secos. Vale de ossos secos. E Ezequiel fala para ele: Senhor, está muito ressecado, está mirrado. E o Senhor fala para ele: você acredita que esses ossos podem se tornar vida? Ele primeiro perguntou para Ezequiel. Ele não disse para Ezequiel: abra sua boca e já profetiza. Ele perguntou: Ezequiel, você acredita que esses ossos podem receber vida? Ezequiel tira o dele e fala, como um grande profeta, diga para ele: olha, Senhor, tu és soberano, o Senhor é Yahvé, tu sabes. E Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, diz para ele: profetiza sobre os ossos de vale seco. Eu quero te dizer que quando você sabe quem você é, você vai fazer obras maiores do que o nosso Senhor Jesus disse que no nome dele nós faríamos. Quando você entender a sua identidade, como a gente cantou aqui hoje, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque eu não temo, eu não temerei. Quando você começa a entender, somos a sua igreja reunida neste lugar com a consciência. E aí eu quero linkar o versículo de Romanos 12, 1, 2, e nós vamos chegar lá. Porque Paulo nos diz sobre esse culto racional. Apóstolo Paulo nos diz sobre a consciência que nós precisamos ter. Que sem essa consciência, nós não mudamos os pensamentos, não nos transformamos e não experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não basta você saber que eu sou filho de Deus, você precisa ter a consciência que você é filho de Deus. Você foi chamado para reinar. Você não foi chamado para ficar olhando para baixo e ciscar. Você foi chamado para onde você passar, olhar e ali resplandece a glória de Deus. E sabe como que vai resplandecer a glória de Deus? Quando você vence os seus obstáculos internos poderosamente, o tanto quanto você quer sempre vencer os seus obstáculos externos. Lá no seu secreto é onde você recebe munição para conseguir reinar na terra. Eu quero te afirmar que um homem e uma mulher que tem Jesus e não tem vida de secreto, ele não vai reinar. Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus a ver, ter uma visão. E pela boca desse homem que tinha intimidade com Deus, ele abriu a boca dele e profetizou. Quando eu ouvi essa história, que é real, pela primeira vez, foi no ano de 2003, eu tinha acabado de me formar em fisioterapia. Então, fisioterapeuta sabe muito de ossos, ligamentos, tendões e músculos. E eu pirava a pastora Sabrina é físio também. Quando eu escutava eu lia esse capítulo, eu falava: gente, mas tem que ter muito poder de Deus. E eu começava a imaginar quando houve um grande ruído. E Ezequiel falou que quando ele começou a profetizar, houve um barulho. E ossos de tudo quanto é lado, o fêmur veio, a tíbia veio, tudo liga. Sabe, você tem que pensar que anatomicamente tinha que encaixar de uma forma muito correta, e ligamento, e tendão, e carne, que é músculo sendo colocado, e soprou o fôlego, e um exército de homens se levantaram. Um exército se levanta quando sabe a identidade que tem em Deus. A igreja, ela é triunfante e é chamada para reinar quando ela entende a sua identidade. Um exército se levantou por causa de um homem que creu na palavra do Senhor. Porque Deus, o Yahvé, disse: profetiza a palavra do Senhor. Quando você está no seu dia a dia, que o diabo, a situação, você mesmo, seu filho, seu cônjuge, seu patrão, seu irmão, sua amiga, tudo que é bom, começa a curvar a sua cabeça. Ninguém faz isso se você não se permitir ficar olhando para baixo. Você precisa ter discernimento a quem está ao seu redor e o que está ao seu redor. Porque a Bíblia nos instrui a elevar os nossos olhos para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Criador que fez céus e a terra.
Então, se você olhar para a circunstância, você perde o foco. E se você perde o foco, você fica atrasado. E se você fica atrasado espiritualmente, você está atrasado emocionalmente. E quando nós nos atrasamos emocionalmente, nosso físico também se atrasa. Nós somos 3: corpo, alma e espírito. E a gente precisa entender que as nossas atitudes, os nossos comportamentos estão linkados a essa identidade. Como a nossa a Provérbios diz que assim como eu me vejo, assim como eu penso assim como a minha alma pensa Ezequiel, você acredita que esses ossos podem tornar-se vida? Ele falou: ai Senhor, tu sabes, o Senhor Yahvé que sabe. E aí o Senhor disse para ele: Ezequiel, profetiza, filho amado, profetiza, abra sua boca e profetiza a palavra. Você precisa compreender qual é a sua identidade. E quando esses ossos e esses tendões, esses ligamentos e esse grande ruído aconteceu, estava havendo um alinhamento em Israel. Aquele vale de ossos secos representava a alma do povo de Israel. Eles estavam ressequidos e eles estavam terrivelmente terríveis. E quando um profeta, ele vê a situação, ele entra no campo de batalha para reinar, e todo o seu povo consegue vir. Um homem, eu quero dizer, hoje é o dia dos pais, um homem nasceu para ser rei e sacerdote. A mulher, rei e sacerdote. Cada um de nós na medida que nós temos que ter. E se nós estivermos desalinhados, desajustados, não há o ruído. E o ruído treme o inferno. Porque nós precisamos compreender que tipo de ruído nós temos que fazer. Não é o ruído de brigar, porque isso, sabe que aquilo, porque aquilo, aquilo outro. Menina, não, é o ruído que o céu tem para sua casa. É o ruído e a ordem que você precisa dar para você reinar. Quando você chega na sua empresa, ou para o seu trabalho, ou para a escola. Recentemente eu fui na escola da Laura e houve uma situação. E quando eu sentei naquele lugar, eu sentei dizendo: Deus, toda voz contrária, toda mente que é desse mundo, que vier contra a pessoa do Senhor através de mim, seja destronada agora em nome de Jesus. Eu sentei na escola da Laura, não é uma escola por princípios, é uma escola particular, mas sentei. Quando eu sentei, a professora tinha conversado com todos os professores. E se você não é um pai ou uma mãe que vai na escola, eu quero te dizer nessa noite que você não está reinando e não está ensinando seu filho a reinar. Eu não tive minha mãe nem meu pai para ir na escola para mim. Então eu aprendi a criar campos na minha mente e resolver situações. Mas não é porque foi assim comigo que tem que ser assim com a minha filha. Ela tem pai e tem mãe presente. E eu cheguei na escola, como era reunião de pais, e a professora, conversei com todos os professores. No final, um professor falou para mim: a professora fulano de tal quer falar com você. Eu falei: olha, eu não tenho nada para falar com ela não, mas ela quer falar comigo? Quer. Falei: beleza. Quando eu sentei, gente, não era ela. Ela já estava muito diferenciada. E ela falou: tudo bem, filho? Tudo bem. Você é a mãe da Laura Cohen? Sou a mãe da Laura Cohen, graças a Deus. E aí ela falou: olha, isso. Eu ouvi, dentro de mim eu falava: quietinha, falava com os bichinhos, né? Quietinha, vai para o seu lugar, vai ter sua hora. Mas eu tremia por dentro, minha mão gelava, porque eu queria minha filha, Leoa. E eu falei: não, eu tenho que saber reinar. E aí eu ali sentada, ela falou, e eu falei: fulana, não é a primeira vez que eu já te conheço, eu não sei se você já me conhecia, mas eu quero te contar que tem algum equívoco aqui. Porque são 10 professores, uma com um relatório totalmente oposto de todos os outros. Tem alguma coisa estranha. Falei: deixa eu te dizer, a minha filha não é perfeita, mas ela não é nem 1% do que você está trazendo de relatório. Qual é o seu problema com ela? Porque eu, como mãe, eu também sou professora. Eu entro em sala para dar aula. E eu sei quem nós somos como professores quando nós não gostamos de um aluno.
E quando o aluno nos incomoda, a gente tem uma autoridade para dar uma nota como você deu para ela, para dar 0 como você deu para ela, para fazer uma frase para mim que essa não é a minha filha. E se fosse para ser, pelo menos 50% dos outros professores também teriam que me trazer esse relatório. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente reuniu você, a direção e todos os outros professores. Não falei isso. Falei, falou. Olho no olho. Falou. Você falou, você ouviu, já bateu o olho no outro professor. Falei, e você, professor, também que está aqui, também ouviu. Então eu não sou surda. E uma coisa que eu tenho é atenção na escuta. Você falou isso, 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 isso e isso. Não. Falei, olha, você está descontrolado. E quero te contar uma coisa, você não precisa gostar da minha filha. Até porque ela não precisa que você goste dela, tá tudo bem. A única coisa que você precisa é ser professora dentro de sala de aula. Não persegue a minha filha. Porque você deu nota para ela do jeito que você quis. Você pontuou-a do jeito que você quis. Eu quero te dizer, ela não é órfã de pai e mãe. Ela tem quem acompanha nela todos os dias. E eu sei todos os trabalhos que você está me dizendo. Eu sei o dia, eu sei a hora, eu sei a cor e sei como que era o trabalho. E se você não agradou do trabalho, está tudo bem. Mas eu quero te refrescar a sua memória. Ela ficou 7 dias de virose sem vir na escola. E no dia do seu trabalho ela veio. Porque ela me disse, a professora não gosta de mim. Eu disse, então levanta. Porque há um ruído nessa casa diferente. Levanta, toma banho, que nós vamos para a escola. Eu vou te levar, eu vou te esperar. E nesse dia quem levou e buscou foi a Sil de Uber. Falei para ela, detalhes. Detalhes. Queria falar, queria chorar, queria sair correndo. Falei, olha, esse assunto para mim ainda não encerrou. Nós vamos sentar, eu, você, a direção dessa escola. Porque eu vou te repetir. Lá na minha casa, a gente sabe o que acontece. E aqui na escola, um único relatório desse não é cabível para mim. Agora, naquilo que você acha que não foi conveniente e nem correto da forma que ela conversou com você, nisso eu conheço a minha filha. Eu não vou te pedir desculpa porque eu não te fiz nada, mas ela vai te pedir. Ela não precisa me pedir desculpa. Falei, claro que precisa, isso foi muito relevante para você. Você esperou 3 meses para me procurar. Se você quisesse ajudar a minha filha, você tinha me procurado na semana. O seu problema é que você procurou esse tempo todo alguma coisa para pegar a minha filha. E segundo, fulano de tal, você é noivo dela, né? Ele. Falei, engraçado que a nota dela também, a segunda nota só foi ruim com você. Ah, não sabia que ela estava aqui. Foi com você. E aí eu quero te dizer algo. Eu conheço a minha filha. Na minha casa, ela tem pai e mãe. Isso não vai se repetir. A professora me disse, olha, eu não tenho nada contra a sua filha. Quando eu levantei, eu falei, tá tudo bem para mim. E para ela também. Tá tudo bem lá em casa. Você só precisa ser professora dela. Cheguei em casa, era sexta-feira do dia do encontro dos adolescentes. Eu sabia que aquilo era uma seta do inferno para trazer um reboliço. E eu falei, hoje eu não abro a boca, diabo. Cala tua boca, hoje não tem nada para conversar com a Laura. Fomos para o encontro. Segunda-feira de manhã também não era dia, porque ela ficou da 8 ao meio-dia lendo os cartazes, tudo que ela ganhou. Quando foi à tarde, eu falei, vamos tomar um café, filha? Vamos. Filha, e aí? Tereré, 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 pega suas notas, pega suas provas. Filho, parabéns, você arrebentou, subiu de nível, subiu o gráfico, porque ela sabe quem ela nasceu para ser, né, não, Laura? E naquela hora eu falei, filha, tem uma mudancinha aqui, sabe essa professora? Mãe, essa professora, ela... Eu falei, Laura, essa professora hoje, ela está no nome das nossas orações. Essa professora, nós vamos começar a orar por ela todos os dias, ela vai se converter em nome de Jesus. Falei, a mente que vem contra você não é ela. É o que está reinando na vida dela ainda. E nós duas não vamos aceitar isso. Então o que nós somos? Filhas de Deus. Nós vamos orar por essa professora. Nós vamos profetizar na vida dessa professora. Nós vamos declarar salvação e libertação. E você vai entrar na escola, sabendo a matéria, vai fechar a nota, porque nós duas vamos moer em estudo. Falei, Laura. Nós vamos moer em estudo todo dia, toda hora. Agora se é para tirar 10, nós vamos tirar 10. Se for 12, é 12. Se for 15, é 15. Eu falei para ela, nós vamos mergulhar.
Porque você vai chegar até a sua nota, mas você vai orar e vai amar essa professora. Chegamos na porta da escola, falei, não esquece disso que você tem que fazer. Fui buscar ela na escola, porque você que nasceu para reinar, você não pode deixar aquilo que é seu na mão de outras pessoas. Os seus filhos são seus. A sua casa é sua, o seu casamento é seu, suas finanças são suas. O seu relacionamento que ainda não está bacana com alguém, é você que precisa se resolver. Está me entendendo? A gente gosta de terceirizar tudo, porque é mais fácil. Mas Deus chamou Ezequiel e falou para ele, Ezequiel, você acredita que esse vale de ossos secos pode tomar vida? E ele joga para o Senhor, Senhor, tu sabes, o Senhor é Yahvé. Ele não falou direto, vou profetizar, porque Ezequiel também precisava desse sopro. Ezequiel, que foi chamado por Deus para reinar e ser o profeta ali naquele momento de Israel, ele também precisava passar por restauração. E Deus estava falando daquele vale de ossos todo dele, todos eles. E eu quero que você entenda que às vezes existem ossos secos dentro de você. Às vezes a sua alma está cinza e você precisa nessa noite, no segundo tópico, que é alinhamento. Alinhamento. Você tem identidade, mas você precisa se alinhar. Os ossos precisam voltar para o lugar, o tendão, o ligamento, o músculo. E o grande ruído é o barulho do céu fazendo por você na terra. Não vai ser nunca no falar. Nunca, mas eu quero também te dizer uma coisa, larga de ser passivo em muitas coisas que você é. Larga de terceirizar e até dizer para Deus, Deus, o Senhor faz isso para mim. Não, eu quero te contar que o Senhor já fez e Jesus disse, está consumado. Você precisa tomar posse dos seus territórios. Você precisa tomar posse. Naquele momento, gente, era minha filha. E se fosse relatório, realmente eu ia tomar aquilo e mudar o cenário na minha casa. Mas não era. Quantas vezes você não sabe nem o que acontece com seus filhos na escola? Você precisa tomar o reino de Deus. E o reino de Deus é por esforço. Você precisa se esforçar. Se naquele dia eu falasse, não vai dar para mim ir lá ver a nota, eu tinha perdido a chance de ver o todo que está acontecendo no dia a dia. Vocês estão me entendendo? E eu quero que nessa noite você entenda que quando Deus chamou Ezequiel, Ele começou em Ezequiel para alcançar a nação. Deus te chama para alcançar algum território, que seja pequenininho lá na sua casa, que seja no povo, que seja no seu serviço, que seja na escola, que seja onde for. Mas que você desperta. Quantas passividades. Talvez você é uma pessoa que teve uma identidade totalmente fragilizada, porque não teve rei e sacerdote na sua vida. Mas eu quero te contar que quando Jesus entrou na sua vida, Ele é o rei dos reis, o sacerdote dos sacerdotes. Ele é rei e sacerdote na sua vida. E Ele, através da sua vida, Ele quer fazer uma explosão de ruídos nessa terra. Através da sua existência. Através da sua identidade. E quando eu busquei na escola, eu falei, e aí? Ela falou, já pedi desculpa para a professora. Eu falei, o que ela falou? Está desculpada. Falei, pronto. Hoje nós vamos bater o sininho. E Deus, Yahvé é conosco. Você vai aprender que a sua luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta, querida igreja, para que a gente reine, primeiro a gente batalha as nossas guerras, é no plano espiritual. A sua luta é contra os demônios que tentam vir contra a sua vida. E depois a sua luta é contra você mesmo, sua emoção. Se eu não tivesse mandado aqueles bichos dentro de mim calar a boca, eu tinha falado um tanto de coisa para a professora e eu ia perder a razão de reinar. Porque as nossas razões, nossa emoção, a nossa alma, ela precisa estar ligada ao nosso espírito. E o nosso espírito com a nossa alma vai manifestar no nosso corpo. E a gente precisa entender que quando a gente é chamado para reinar, tem que chegar um tempo de maturidade na nossa vida. Alinhamento vem de acordo com maturidade. Diga comigo, maturidade. Apóstolo Paulo dizia assim, eu vou achar aqui o versículo, que é Colossenses. É porque está lá na frente, eu vou hoje encurtar minha palavra. O livro de Colossenses, ele diz assim, e eu vou achar. É o único Colossenses que eu te mandei, Vitinho. 1 Colossenses... Ajuda aí, gente. É quando eu era menino, eu fazia o que era menino. Obrigada, filho. Te mandei aí, né? Bora lá. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Hã? É isso mesmo? Então bota aí. É esse? Esse é 1:11. Põe o 13 para mim, por gentileza.
Tudo bem, não tem problema. 1 Coríntios 13, 11. Não é Colossenses, desculpa. 1 Coríntios 13, 11. Deu? Isso mesmo. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Apóstolo Paulo. Quando eu era menino, eu agia, eu falava como menino, corpo, alma e espírito. Aí a gente cresce e a gente vai tendo uma maturidade. E a gente precisa agir como gente adulta, como maduro. E eu e você precisamos entender isso, que a gente só consegue isso, essa maturidade, com grande alinhamento. E esse alinhamento, ele nos faz reinarmos mediante o que o Senhor tem para as nossas vidas e nos tornando um exército forte. A gente passa a ser adultos como exército forte, que recebemos o sopro da vida, para que a gente reine conforme Jesus nos instruiu e nos ensine, é o nosso modelo. Jesus, como nosso rei e sacerdote, ele é o nosso modelo. Sabe, a gente precisa compreender como que isso acontece. Eu hoje ia dar uma aula de genética e epigenética, mas não vai dar. Então presta atenção, pega a visão. Lá no nosso útero, a gente tem memórias intrauterinas. A ciência diz, alguns cientistas dizem que essas memórias intrauterinas são reais. Outros cientistas dizem que não. Que os bebês, os fetos, não criam memórias intrauterinas. A ciência hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, mas a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, e Deus é um Deus imutável. E Deus está antes da ciência. Deus diz para Jeremias que desde o ventre ele o conhecia. E que quando ele saiu do ventre, ele o consagrou para ele. E o Senhor também diz na palavra em Salmos que mesmo na nossa forma, quando a gente não tinha forma, quando nós éramos informes, o Senhor nos conhecia. Eu quero te contar que o Senhor tem o dedinho poderoso dele, a mão poderosa, eu falo dedinho porque é um bebezinho, a mão poderosa dele, e ele na formação, independente de como você foi concebido, seja seus pais querendo, seja seus pais não querendo, seja o que for, seja se era planejado, não era planejado, assustou, e agora, seja se você chorou a gestação inteira, seja como for, quando você toma consciência da sua identidade, as suas memórias intrauterinas, elas são curadas, elas são saradas, porque é o Senhor quem te fez. Quando você toma consciência de quem você é, você começa a tomar movimentos na terra que te faz reinar. E você começa a sair de ambientes e territórios de fragmentação. Presta atenção. Nós nascemos e nós somos fragmentados. Quando nós saímos do ventre da mãe, o bebê, ele se torna um ser fragmentado. Por quê? Não tem mais um ambiente de conforto, um ambiente de segurança, um ambiente quentinho. E ainda que esse ambiente era turbulento, ele ainda era seguro. Tinha nutrição, não tinha esforço, enfim. Quando o bebê sai de lá, gente, ele tem que começar a chorar para mamar. Essa mãe começa a conhecer esse filho. É uma descoberta, e às vezes ela toda fragmentada, esse pai todo fragmentado, não dá conta desse bebê que chega. Isso é normal, não julgue. Porque nós somos uma galerinha que, se não compreendermos a nossa identidade, não alinharmos, nós somos vale de ossos secos. Só não somos vale de ossos secos quando nós sabemos a nossa identidade em Cristo. Porque a nossa identidade em Cristo é que nos faz nascer em Deus. Então nós recebemos o sopro da vida espiritualmente dizendo, e nós passamos a viver como Deus nos formou desde o ventre para sermos. Agora o que acontece? Muitos de nós ainda estamos fragmentados nas nossas emoções. E essa forma fragmentada, ela atrasa o nosso espírito e o nosso físico. Talvez passou na sua mentalidade algumas vezes, poxa, eu com a idade que eu estou, poderia estar fazendo isso. Poxa, eu na idade que eu estou, eu teria que estar aqui. Poxa, eu do jeito que eu poderia, pois eu quero te dizer nessa noite, para de dizer e comece a olhar para a sua identidade e começar a olhar para o céu e dizer, Senhor Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Eu vou tomar uma consciência de quem eu sou no Senhor. Eu vou me alinhar com o Senhor.
e eu vou me permitir mergulhar para reinar na terra. O diabo quer que você fique assim. Poderia ser assim, poderia ser. A galinha ciscando. Poderia sim, poderia. Enquanto se você sabe quem você é, você vai elevar os seus olhos para o único lugar que vai te trazer o socorro, que é para o céu, é para Deus, é para o alto. Eleva os meus olhos para o alto, para o monte. E você vai começar a entrar num nível que você vai começar a profetizar a palavra e não mais ter uma mente tão medíocre e atada como o inimigo e as suas emoções querem que você tenha. Nessa noite nós somos chamados para reinar, mas nós somos chamados para mudar cenários da nossa vida. Nós somos chamados para reinar, porque nós somos chamados para mudar cenários na nossa vida. E quero te contar, para ter mudança de cenário, Israel teve o seu cenário mudado. Ezequiel abriu a boca e profetizou. E houve um grande ruído e um grande exército de homens se levantaram. Houve libertação, cura, restauração. Nessa noite o Senhor quer libertar, quer te curar e quer te libertar, mas você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem, esforço e força para começar a olhar para a realidade que você está. E essa realidade não é a realidade do céu, mas essa realidade da terra, ela precisa ser alinhada com a realidade do céu, para que um exército se levante dentro de você. E para que você comece a tomar a vida de Deus com identidade, alinhamento e muita paixão por Jesus na sua vida, para viver o que Ele tem para a sua vida. Com isso Ele vai te fazer sair desse cenário que você está e entrar no outro cenário. Eu quero te perguntar nessa noite, você me dá mais 10 minutos, por favor. O que repete na sua vida? O que é um ciclo que você olha e observa e fala, caramba, de novo. O que tem que você está toda vez gerando alguma coisa, mas parece que gera mudança, gera esforço, gera isso e sabe, mexe de cá, mexe lá, mexe para frente, mexe para trás e está do mesmo jeito. Eu quero que você vai começando a se perguntar, sabe por quê, gente? Toda demonstração na sua vida é uma comunicação com Deus, dizendo para você, é isso que eu tenho ou não é isso que eu tenho para você. E sabe, nós sabemos o que Deus não tem e como Ele quer que nós estejamos, mas muitas vezes você se acostumou com a vontade permissiva de Deus. E eu quero te contar que Ele tem a boa, a agradável, a perfeita vontade. Mas se você não renovar sua mentalidade, se você não apresentar um culto racional, vivo e racional, se você não colocar sua mente em consciência, encarar, você vai ter que encarar. Vai ter que ir para o ranking, você e você mesmo. Porque muitas vezes você vai para um ranking, você leva seu pai, você leva sua mãe, você leva seu irmão, você leva seu marido, você leva sua esposa, você leva o dinheiro, você leva os problemas financeiros, você leva seu quero te contar, é você e você mesmo. Deixa o Espírito Santo do seu lado, porque você vai precisar dele. Mas você vai ter que ir para o ranking. E você vai ter que dizer, eu vou mudar esse cenário. Por muitos anos da minha vida eu passei o Dia dos Pais chorando. Já sendo sua pastora. Era cinza, era ruim, era chato, era um tanto de coisa. Esse ano eu falei, não, eu não nasci para isso. O problema do meu pai que não me tem. E também não vou almoçar na casa dele, não faz parte da minha vida. Essa semana eu chamei ele, liguei para ele, pai, o senhor tá bom? Bom, tudo bem? Bem. Tudo tranquilo? Tranquilo. Faço parte do grupo, a gente conversa pelo WhatsApp. Eu falei, pai, vem aqui em casa tomar um café. Porque é o meu ambiente, gente, é o meu espaço. É a minha atmosfera, é o meu território. Meu pai foi uma pessoa que me feriu em muitas coisas. Quando criança, quando adolescente, quando jovem. E agora quando adulto, ele só vai me ferir se eu permitir. Porque eu já tenho maturidade emocional. Racional. Eu tenho que ter atitude. E aí ele falou, beleza, eu vou. Fui atender um paciente. Saí de lá. A Laura arrumou a mesa, né? E eu falei, filha, não bota expectativa, que eu conheço, eu vou. Entrei dentro do carro, liguei o carro e falei, Senhor, se eu já falei alguma coisa que eu não devia, o Senhor me perdoa, mas eu não estou, querendo que ela fique lá sofrendo se ele não vier. Aí Deus falou comigo, para que você está pensando? Ela tem pai, ela não está sofrendo.
você está se vendo como criança de novo, quando você tinha 7, 8, 9, 10, 11, 12, e que ele falava que não ia, e dentro do carro, eu já consertei, meu pai, é verdade, me perdoa, não sou essa criança, eu não sou essa adolescente mais, eu cresci, então me lembra disso, e vê o versículo de 1 Coríntios 13, 11, e aí eu falei, é verdade, então me faça ser essa adulta, me ajuda, eu preciso do Senhor, beleza? Aí falei, não vou gastar meu dinheiro à toa, porque agora hoje eu estou veaca, vai que eu compro aqui tanto tempo, meu pai compra, e ele não vai, não compro. Quando eu saí do paciente, vejo se ele vai mesmo, passo na padaria e levo, porque eu hoje tenho maturidade e meu dinheiro tem valor também, ok? Dinheiro é emocional e espiritual. Entrei dentro do carro, 3 de áudio do meu pai, eu já sabia. Pus no áudio, ele falou, até aconteceu isso, mandei outro áudio, pai, descansa o coração, o senhor não me deve nada, eu não te devo nada, está livre, reconheço que não deu para ir, tá tudo bem, eu queria estar com o senhor, mas eu te entendo, tá bom, beijo, tchau. Liguei para a Laura, Laura, o que você está fazendo? Esperando meu vô e a senhora não, ela fala, senhora, estou esperando você e meu vô. Falei, não, seu vô não vai, arruma aí, põe uma roupa bonitinha, estou passando e vou pegar você e a Sil, nós vamos para a padaria. Ressignifica o seu cenário. Cheguei na padaria, sentei com quem me valoriza, eu, minha filha, a Sil. Falei, vamos tomar um bom café, que eu ia gastar com meu pai, que não foi, eu vou investir na Silvana, na Laura, que está comigo todos os dias. Mudei o cenário, tomamos aquele gostoso do café, não doeu na minha vida, diante do Senhor Jesus, que me assiste aqui com você. Quando foi hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz, pai, feliz dia dos pais, pus um emoji com um rostinho, ele respondeu lá e está tudo bem. Antigamente eu deixava para responder no final do dia, sabe por quê? Eu queria punir meu pai. Eu falei, agora eu vou... Isso era inconsciente, tá, gente? Mas quando eu fui pro ranking da minha vida, eu comecei a falar, garotinha, você tá menina, hein? Tá menininha, tá bebezinha ainda, mandando um bilhetinho pro papai de noite para punir ele, que bobeira é essa? Vamos amadurecer. E te digo, no dia de hoje eu preparei a semana inteira um churrasco lá em casa. E estive com as pessoas que não podiam estar com os pais, ou que não tem pai igual eu ali, que rimos, divertimos, demos muitas gargalhadas, e o meu dia está sendo maravilhoso. Mude o cenário da sua vida. Mude o cenário da sua vida. Existe um maravilhoso Pai Celestial. E Ele é Pai para os bons e os não bons. Ele deseja bom para os bons e para os não bons. Então para de julgar, para de colocar diminuindo as situações, sabe, gente, para de ficar, eu fico maravilhada quando Deus fala, Ezequiel, você acredita? Nessa noite eu quero te dizer, Deus te pergunta, você acredita que você pode mudar todo o cenário da sua vida e reinar? Você foi chamada para reinar, mas não vai adiantar você só ficar lá no seu quarto orando, só ficar lá na sua casa profetizando, você precisa profetizar e agir. Você precisa profetizar e fazer coisas diferentes. Quando eu saí da escola da Laura, eu me senti a mulher. Sabe por quê? Porque eu falei, uau, eu não tive meu pai nem minha mãe para me defender na escola, mas minha filha tem mãe. E sabe de onde vem isso? Só do Espírito Santo. Do joelho dobrado. Oração dizendo, me ensina, Senhor. Eu só tenho o Senhor para me ensinar. Vocês estão compreendendo ou não? Está compreendendo ou não? Mude o cenário da sua vida. Em terceiro, para a gente terminar, é posicionamento. Você precisa se posicionar, sabe? Quando você vai para o ranking, você se torna autônomo da sua própria vida, sendo que o Senhor é o Deus da sua vida, amém? O Senhor é o Deus da minha vida, gente, mas Ele me deu autonomia, e Ele deseja que eu seja autônoma da minha vida. Ele deseja que eu governe os meus sentimentos, a minha vida, aquilo que tenta vir contra mim, aquilo que tenta te assolar. Você tem que começar a olhar e falar, não, diabo, eu não sou mais essa não, eu já mudei. Muda seu discurso comigo, estou em outro nível. Você é o mesmo, derrotado, falido, falta de criatividade, não sabe nem o que falar comigo. Eu quero te contar que eu de dia em dia, de noite em noite, eu vou renovando, porque a misericórdia do Senhor se renova, de glória em glória eu vou ficando melhor. O Senhor começou uma obra e há de completá-la perfeitamente. Esse é você, vaso. Essa é você, preciosa. Esse é você, precioso. Mas você precisa tomar a sua identidade para você reinar. E isso gera esforço, sabia? Muito esforço. Isso gera muito esforço. Você tem que começar a identificar. Para a gente terminar, eu quero falar três pessoas, vou só citar. Moisés foi um cara
que tomou a identidade dele, alinhou a vida dele com Deus e se posicionou. Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, Moisés gaguejou. Ele falou: eu sou homem gago, eu não sou muito bom para falar. Como é que eu vou chegar lá no Egito e falar: o eu sou, mandou eu vim? Como é que eu tiro o seu povo de lá? E o Senhor alcançou o coração de Moisés, respeitou Moisés como ele era e falou: te dou Arão, vai. Um dia, tudo que acontece, tantas coisas no meio daquela peregrinação, Moisés, em Êxodo 32:30, depois você lê Êxodo 32:30 para frente. Aquele povo peca, aquele povo faz atrocidade, Deus se ira contra o povo. A Bíblia diz que Moisés olha para aquele povo, encara a realidade, e falou: gente, vocês erraram mesmo, vocês fizeram coisa que vocês não podiam ter feito nunca na vida mais, mas eu vou até o Senhor. Presta atenção, Deus chama Moisés na sarça ardente, ele tem dificuldade para falar com Deus. Um dia esse homem foi alcançado pelo poder de quem Deus era na vida dele, e ele não era mais aquele homem que tinha dificuldade de falar, ele mudou o cenário dele, ao ponto de dizer: eu vou até o Senhor, até Yahvé. E a Bíblia diz que nunca houve um homem tão manso, aquele que era assassino, hein? E nunca houve um homem que intercedeu com Deus como Moisés. Moisés intercedeu pelo povo de Israel. E ele mudou o cenário, porque Deus ia acabar com aquele povo. E por causa de Moisés, Deus muda a situação. Deus mudou o cenário de Moisés, mas ele tomou a identidade dele de saber que ele foi chamado para reinar. Que foi ele que Deus chamou para ser o libertador, independente, como diz o apóstolo, né? A despeito de qualquer coisa. Ele foi gaguejando, mas ele foi. Ele foi com dificuldade, mas ele foi. Ele foi com Arão, mas ele foi. Eu quero te contar, você precisa ir para poder governar, para poder reinar. Ficar deitado em casa dormindo é fuga. Ficar comendo as emoções é fuga. Vai engordar e depois vai ser difícil. Ficar olhando para a realidade do outro e não olhar para a sua realidade é dificílimo. O seu tempo vai passar. E algumas coisas passarão mesmo. Mas você precisa se levantar para governar aquilo que Deus ainda quer fazer na sua vida. E o tempo é hoje, a hora é agora. O que é que tem aí dentro de você que está igual o vale de osso seco? Esses dias, aconselhando uma pessoa, aconselhando não, trocando ideia, até ela falou: apóstolo, queria isso, isso e isso. Falei: o que te impede? Isso, isso e isso. Falei: sabe o que te impede? Você está pensando demais. E quem pensa muito, não age, não tem coragem de ir. Vai. Deus vai fazer. Se a gente vai fazer algo que Ele quer que a gente faça, Ele vai fazer. E aí você precisa também ser corajoso e corajosa para saber quais são as suas escolhas. E às vezes quando as pressões vêm, você fala: não, gente, profetiza. E abre a sua voz e começa a se olhar no ranking e fala: ó, isso aqui não cabia no cenário, então agora está aqui, o que eu vou fazer com isso aqui, Deus? Não tem como tirar agora, então me ajuda a encaixar aqui, porque eu preciso prosseguir para viver o que o Senhor tem para mim. Eu vejo isso na vida de Jacó. O louvor já subiu? Eu vejo isso na vida de Jacó. Jacó errou, Jacó mentiu, Jacó enganou, Jacó fez tudo que ele fez. Perdeu 21 anos dele lá na casa de Labão. Mas um dia ele falou: vai todo mundo. Quando ele chega no Val de Jaboque. E naquele dia ele tomou a identidade dele de novo. Ele alinhou com o Senhor e ele se posicionou. E sabe aonde que Jacó posicionou? Quando ele falou para o anjo do Senhor: você não sai daqui enquanto não me entregar minha bênção. Ele brigou, ele ficou firme, ele lutou e ele saiu marcado na coxa, mas ele recebeu o que era dele. Ninguém vai fazer para você o que só você pode fazer. E quero te contar, não põe nas costas de Deus, porque Jesus disse: está consumado. Ninguém vai fazer o que só você pode fazer. Moisés, ele tinha uma situação intrauterina. Um dia eu vou pregar isso de novo para você. Porque quando ele estava no ventre, Joquebede, sua mãe, teve angústia de saber se ele era menino ou se ele não era menino, porque tinha um decreto, tinha uma regência, que todo menino que nascesse ia morrer. Moisés não tinha dificuldade na fala à toa. Eu quero te contar uma coisa. Você que é pai e mãe dentro de casa, identifica seus filhos.
Identifica seus filhos. Identifica o que vem, o que está acontecendo. Um dia a Laura tinha 2 anos e 4 meses. Eu quero te dizer, Deus te chamou para reinar. E te chamar para reinar é o que Jesus disse, que no nome dele nós faríamos obras maiores. É o que Jesus disse, que a Bíblia diz que o menino crescia em graça aos olhos de Deus e estatura aos olhos dos homens. Tem que ter crescimento na sua vida. Tem que resplandecer o poder de Deus na sua e na minha vida. Ela tinha 2 anos e 4 meses, nós estávamos num lugar, num congresso. E a galera pulava na piscina e a água fazia muito barulho. Ela punha a mão no ouvido dela e falava: mãe, pede para o pessoal parar de pular. Eu estava com ela na pousada, a pastora Júlia estava, a Juscelene estava, a pastora Sabrina estava, nós estávamos. A Mirtz estava, nós estávamos. A Sil estava. E nós, JP estava, José Paulo estava nesse dia, lá em Porto Seguro, nós estávamos no congresso, a Dalva estava, enfim, nós estávamos numa equipe. E aí a galera pulava na piscina da pousada, os meninos mesmo, e ela falava: mãe. E aquilo eu falei: Deus, me revela. O que acontece? Cheguei no pediatra dela e falei: fulano, quando eu tive pré-eclâmpsia, minha filha nasceu de 6 meses, eu tive pré-eclâmpsia severa. Eu falei: quando eu tive pré-eclâmpsia, eu acho que o barulho da minha pressão, quando a minha pressão arterial subia, o barulho da água, do líquido amniótico, que era muito ainda, fez muito barulho, e isso trouxe memórias. Ele disse assim para mim: mãe, bebê não tem memória. E eu olhei para ele e disse: tem, porque o Espírito Santo revela para uma mãe. E ele era desviado da presença do Senhor. E eu fui para casa e eu comecei a orar especificamente. E disse: todo barulho, todo ruído, ao contrário do barulho de Deus no meu ventre, que assustou, traumatizou a minha filha, eu quero repreender hoje em nome de Jesus. Eu quero declarar que tudo ponto que o inimigo tentou contra a vida dela desde o ventre, eu repreendo como mãe, como autoridade. Eu entro agora em lugares que o Senhor me leve. E agora, em nome de Jesus, eu começo a declarar paz. Eu começo a declarar calmaria. Eu começo a declarar tranquilidade. E aí essa menina começou a não mais se importar com barulho. Ela não se importava mais em pular na água, ela não se importava mais em ficar cheia de sujeirinha. Eu quero te contar que Deus te chamou para reinar nos mínimos detalhes. E quando você buscar o Espírito Santo e mergulhar em Jesus de todo o seu coração, tendo a sua identidade de filho de Deus, alinhando a sua vida com o Senhor, e eu quero te dizer, sendo um apaixonado de Jesus em posicionamento, Ele vai mudar decretos da ciência na sua vida. Aquilo que médico diz, eu quero te contar, Deus é o médico dos médicos. Aquilo que escola vai dizendo, eu quero te contar, se você não defender o seu filho, quem vai defender? Eu não estou dizendo que você tem que ficar a favor de algo errado, mas você naquela hora, seu filho pode estar errado, eu quero te contar, saiu de sua barriga ou da sua semente, homem. E você precisa se posicionar. Você precisa guardar a sua família, a sua casa. Você é rei, você é sacerdote. Você precisa se posicionar no seu serviço, quando alguma coisa acontece, e que você começa a perceber que não é dessa terra, que aquilo está vindo contra a sua vida. Se posiciona, se posiciona. Quando eu entrei no Uber hoje, para vir para a igreja, eu vi que o rapaz tinha fumado um baseado. E aí, eu firmei. Falei: anjo, a direita, a esquerda, na frente, na trás. Eu custei a chegar aqui. Quantas freadas e quanta gente entrou na frente, se existia ou se não existia. E quando eu cheguei aqui na porta, que ele olhou que era uma igreja, eu falei para ele: olha, Deus te abençoe. E para todo Uber eu digo, essa igreja, ela funciona todo domingo às 18 horas, seja bem-vinda a estar aqui. Você precisa entender que você vai entrar em lugares que o inimigo quer te atrasar, roubar, matar e destruir. Mas quando você tem a sua chamada queimando dentro de você, quando você sabe a sua identidade em Cristo, quando você tem o seu mergulho de ser apaixonado, e por isso você se alinha, e quando você se posiciona, o inferno não pode prevalecer contra a sua vida e nem perto de você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero te chamar para reinar. Você foi chamado para governar. Você foi chamado para reinar. Há uma unção específica sobre nessa noite. Há uma unção que o Senhor quer fazer através da sua vida, através da presença